Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui mais nessa quarta-feira para aprendermos um pouquinho mais. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Pai querido, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui mais uma vez agradecidos por toda a mentoria dessa casa, por toda a espiritualidade amiga que nos acolhe, que trabalha em nós. E mais uma vez confiantes, pedimos especialmente hoje que ilumine muito a nossa irmã Miriam, responsável da página de hoje, dando a ela muito esclarecimento, discernimento, sabedoria, para poder passar aquilo que ela estudou para nós. E assim, entrando também em sintonia com todos os nossos irmãos que não podem estar aqui presentes, mas que pediram as nossas orações, que prometemos de rezar, que todo esse amor que nós possuímos em nós, o nosso desejo, que todo o amor ao Pai que vem de Ti possa chegar a cada irmão mais necessitado. Dessa forma, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando o nosso graças a Deus. Então, Miriam, você pode ficar à vontade quando você quiser começar. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Como é uma história, todos os pontos do nosso irmão X são histórias lindas e maravilhosas, de grandes reflexões. Eu trago essas histórias também de transcredores, na qual nós vamos nos identificar profundamente, tá? Em situações na qual podemos nos perceber nos dias de hoje. Eu achei muito linda e vamos refletir juntos aqui com esse ponto. O nosso irmão vem dizer para a gente que ele nunca tinha visto uma entidade tão bela. Ele está numa colônia estudando e aprendendo, né, nessa colônia, e quando ele se depara com essa entidade, na qual ele vai contar toda a sua história. Tratava-se da nobre Diana, que desde muito, segundo me informaram, se consagraram ao ministério da iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Então, ele está contando que ela, uma benfeitora, que cuidava das almas dos abismos, aquelas almas mais sofredoras, as mais endurecidas, na qual ela se dedicava profundamente. Acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, resistia heróica ao peso da atmosfera baixa e espessa. Aí, peraí, que eu não estou conseguindo ler. Inúmeros criminosos impertinentes rendiam-se à palavra persuasiva e maternal. Jamais falava quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando, em nome de Deus. Certo dia, visitou-nos um grupo de elevada tarefa. Ouvia-a disserta sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais me impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou meu amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, mas como também porque vencera em si mesmo as deficiências mais rudes
da condição animal. A gente tomar aqui, porque minha garganta tá difícil. Alma divina, Diana reunia beleza, bondade, ciência e expressão. Quando terminou a palestra encantadora que trouxe ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me curioso, encantado. Outros companheiros imitaram-me o gesto, todos se aproximaram, porque era uma coisa singular, né? A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos de espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Aí que ele estava colocando que a impressão que eles olhavam e viam, que ele falou assim, será que ela tem noção dessa luminosidade toda que ela irradia? A impressão que eles tinham é que ela não sabia que ela tinha tanta beleza, tanto. Não é poder, né? É que a gente fala assim, é como se ela tivesse poder. Não, que ela tivesse tanta clareza espiritual. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhes transparecia das mínimas expressões. Emocionado ao lhe observar renúncia a favor das almas, espera um minutinho, das almas embrutecidas, indaguei do porquê de seus sacrifícios, retendo-lhe a resposta surpreendente. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação, num impulso espontâneo. Minha própria, no impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos da zona mais baixa da vida e não me envergonho de explicar-lhe o porquê da razão do meu gesto. Por que que eu ofereci esses 50 anos de trabalho nas zonas umbralinas, nas zonas mais difíceis? E sorridente, ante o interesse geral, prosseguiu delicadamente. Não sei se conhece as extremas dificuldades do espírito para lançar as vestes animalizadas de sentimento, né? Bom, não sei se vocês sabem quanto é difícil isso. Aí ele fala, sorrimos de modo significativo, dando a entender a nossa inferioridade. Claro que a gente sabe, né? O quanto é difícil a gente, mesmo no plano espiritual, se livrar das tendências materiais. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria. Confesso que pertence à classe das piores mulheres que já existiram no círculo do planeta. Olha, ela se considerava a pior classe de mulheres que poderiam existir no planeta. Ela tinha o ciúme, ela era egoísta, e a vaidade era meu trio de verdugos cruéis. Ela chama todos essas qualidades materiais, né, de ciúme, egoísmo e vaidade. Ele ela vê isso como uma dificuldade imensa na humanidade, nos seres humanos, de você abrir mão disso, se soltar disso, se despir disso. Voltei à carne várias vezes, somente para atacar o ciúme fulminante. Recebi a oportunidade de nova existência, só para o ciúme. Novas existências sucessivas sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do momento vicioso, enveneno meu companheiro pelo ciúme, ela destruiu o lar pelo egoísmo, perdi os filhos através da vaidade. Então, ela sempre caía quase praticamente nos mesmos problemas. Ela acabava, por mais que
Ela tinha amparo de pessoas que amava sinceramente para ajudá-la, mas ela tropeçava nessas mesmas situações. Amigos desvelados seguiam-me carinhosos de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei de modo invariável. Valia-me de bênção do esquecimento na reencarnação para perpetrar novos erros e espizinhar as sagradas leis. Estava difícil. O tempo, contudo, ia passando, implacável. Os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Quer dizer, eles foram evoluindo e ela não conseguia sair daquela situação. Despedia-se afetuosos, estimulando-me o desempenho dos deveres cristãos, permanecendo assim relegada a mim. Ela permanecia relegada a ela mesma, entre problemas inquietantes e complicados. Ela continuava, todos passavam por ela, seguiam, progrediam, e ela presa àqueles mesmos problemas. Por fim, o esposo, o amigo, sócio abençoado de experiências, empresas inúmeras, quer dizer, esse marido que veio com ela várias e várias vezes na tentativa de ajudá-la, ele foi convocado à esfera superior em virtude dos méritos adquiridos. E dos espíritos amados que me foram pais e filhos em várias estações evolutivas, não existia nenhum ao lado da minha pequenez, né? Então, ela estava se sentindo assim realmente sozinha e de um certo ponto envergonhada, né, da sua situação. Quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me então ao propósito menos dignos, demorando-me no recanto abismais, qual trapo inútil, embora consciente, vencida pelo trio nefasto. Há muitos anos partilhei o desencanto da solidão quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que fui visitada por uma nobre missionária do bem que me contou carinhosamente o romance que lhe dizia a respeito. Ela veio contar a sua história. Quando me irremediavelmente... Ah, não. Ah, tá. Estiver em minha posição degradante, mas superou os obstáculos utilizando o concurso das entidades infelizes. Ela coloca para você, olha, eu já tive nessa situação que você se encontra. E hoje eu consegui ultrapassar todos esses meus problemas com um trabalho que eu fiz na, na, no concurso das entidades felizes. Aí ela busca saber, né? Depois de aventurada extravagância no curso das quais fora invariavelmente derrotada, ela volta à Terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos. Tão duros e difíceis lhe foram os testemunhos de abnegação, que chegou ao admirável triunfo sobre as entidades tenebrosas, dominando o ciúme, o egoísmo, a vaidade, no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me, assim, a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e rogar a colaboração dos dirigentes daquele que estacionam nas províncias das angústias, candidando-me à maternidade dolorosa na terra. Aceitei a proposta jubilosa. Então, será esse o meu caminho de subir, que representava 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios, né? Olha, você vai precisar aguentar 70 anos, se topa. E ela aceitou. A presença amiga conduziu-me à retaguarda das trevas horrorizadas. Percebi a existência de infortunados irmãos
nossos em estados longos de loucura, cegueira e deformação. Agitava-se em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me antes o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me, e afinal solicitei a concessão. Ela falou: vai valer a pena, você consegue. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo minha súplica. Aceita-me a compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-ia a minha alma dentro de algum tempo nos círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor, a ansiedade, regressei ao renascimento terrestre. E ela, não, agora eu vou. Né? Vim-me desde cedo em condições dolorosas e precárias. Ela vai narrar coisas agora que, na qual às vezes a gente vê na nossa vida hoje e nós achamos que não sabe como é que essas pessoas aguentam, e elas aguentam, e elas têm um propósito. Nos rudimentos da infância, observei-me meu corpo estava em formal desacordo com meu sentimento íntimo. A princípio, vigorosa rebeldia dominou meu coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas, e porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas noutras épocas, veio a desencarnar, legando-me sua pobreza, viuvez irremediável. Tentei a conquista do trabalho digno, entretanto, o infortúnio dos filhos não me permitiu. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. Muitas vezes, a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos. E toda a gente me evitava a presença com manifestações de repugnância. As pessoas nem chegavam perto dela por causa das crianças. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo-os rejeitasse. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. Não, eu não vou abandonar meus filhos. O ciúme alimentou o desespero e o crime. Mormente, quando surgiam as mães tranquilas, as mães mais afortunadas, ao me olhar, todavia, o beijo das minhas pobres crianças atormentadas convidava a gratidão pela caridade pública e a humildade e ao entendimento. Ela mesma, nessa situação, ela conseguia encontrar mães amigas que a percebia como uma pessoa necessitada e lhe ajudava com o que podia. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem a necessidade. Vaguei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos, que se transformaram em sentenciados adultos cheios de necessidade. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações, e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes, ou insepultos, ou seja, aqueles filhos que estavam mortos-vivos, né? Em estado tão desesperador que
Era como eles não tinham, às vezes, nem como sepultar essas, essas crianças. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito, ciúme, o egoísmo e a vaidade. A morte surpreendeu-me totalmente renovada, e com bênção divina pude entoar meu cântico de vitória. Silêncio silenciou a nobre Diana sob a nossa viva emoção. A sublime narrativa revela nova interpretação da luta terrestre. Antes a quietude que nos assalta, concluiu a mensageira do bem, com vibrante expressão. Segundo verificam, sou devedora impagável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar. À vista de minha rebeldia e viciação. É tão grande a minha alegria, é tão bela a minha noção de vitória individual, que se rastejasse nas trevas por alguns milênios, a fim de servi-los, não lhes pagaria em hipótese alguma quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. E finalizando com essa foto, a gente, para nós refletirmos que nós, quando estamos na Terra, por mais que seja a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, nós vamos levantar melhores do que quando entramos. E aí você vê uma mãozinha esticada para nos puxar, para lembrar que nunca estamos sozinhos na nosso caminhar na Terra, pode se dizer assim. E eu achei essa foto muito bonita, que é a redenção dela. Ela conseguiu, chegou, venceu e realizou. E agora ela se sente tão gratificada, que foi tantas encarnações, ela não saiu do lugar, e numa conjunto aquelas pessoas, né, na qual ninguém quer, os rejeitados da terra, os filhos do Calvário, que ela conseguiu se elevar. Então, vamos finalizar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus por essa reflexão maravilhosa, e possamos ter um olhar mais significativo, um olhar diferenciado para os nossos irmãos que estão em momentos de sofrimento. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, podemos dar suporte, ajudá-los, mas não ter pena e não impedir de que eles vivenciem cada pedaço das suas existências. Podemos ajudar de cada um, de um jeito, de outro, mas cada vez que interlogamos um deles, você vê que eles estão tão felizes, às vezes mais felizes que nós, não reclamam de nada, eles aceitam. Temos que aprender com eles, porque estamos passando numa encarnação tão leve, tão mais tranquila, mas tão reclamando das coisas, né? Então é para a gente pensar. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado, pelo nosso despertar, pelo nosso amanhecer, pelo nosso aprender do dia de hoje, por todo esse momento de evolução que passamos no dia de hoje, porque todo dia é dia de aprendizado. Agradecemos a espiritualidade maior que nos cerca, que nos ampara, que possa nos cada vez mais estar sintonizados conosco. E cada vez mais nós conseguimos estar sintonizados com vocês, porque somos muito gratos a todo o trabalho que vocês fazem. E agradecemos a todos os filhos, a todos os irmãos, a todos os vizinhos que nos cercam, porque com certeza estamos todos unidos numa só motivo, que é seguir em frente e nos melhorar. Sendo assim, obrigado, conselheiro.
pelo apoio sempre. E a toda a espiritualidade da casa, dos nossos mentores queridos e amigos. Sendo assim, continuamos o nosso trabalho aqui, nas telinhas, dando continuidade à nossa história de graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Miriam, pela sua disponibilidade em trazer para nós essa página. Às vezes a gente vê, né, pessoas. Eu lembro, às vezes, até no convento, quando eu estava no convento, não é aquela irmã tão bondosa, tão iluminada, pessoas, né? E aí você fica assim, e talvez a gente não tenha a ideia, né, de quanto esse espírito passou para estar ali. A gente pensa que já nasceu pronto, né? Isso acontece até com Jesus, né? Não acha que. E então é importante, né, a gente entender que para chegar, né, naquele lugar é preciso muitas encarnações, é preciso muito aprendizado, é preciso muito desprendimento, muita renúncia, né, muita caminhada. Obrigada, Miriam, por nos trazer, né, junto com a Irmã X, essa página. Quem quiser se colocar, é só abrir o microfone. Gratidão, Miriam. Eu estava aqui pensando, né? Fica muito claro que tudo é uma questão de construção. E a construção de cada um, né? Se você não tiver no seu tempo de despertar, nada vai te tocar. Só naquele momento que ela já estava mais fragilizada, sensível, foi que aquela irmã pôde chegar e tocar no coração dela e ela poder despertar para a necessidade de ter essa grande experiência com esses irmãos e realmente se redimir, né? Então, que a gente não perca tempo, esteja buscando estar aberto para ser sensível a esses sinais que sempre nos chegam, nos chamando a essa reconstrução de um ser bem melhor que todos nós seremos. Gratidão por luz. Interessante. Muito obrigada, Miriam. Essa mensagem maravilhosa também nos desperta. Por que das nossas dores? Eu, quando tive a oportunidade de dar uma lidazinha rápida, falou muito para mim. Por que está doendo? Por que respondeu muita coisa para mim das dores que a gente vive? Tem tempo. Mas olha assim, a gente fica pensando, né? O trabalho dela junto, lá naquele ambiente, né? Ela foi trabalhar naquele ambiente que todo mundo fala, o inferior, o lugar onde tem mais expiações, mais provas, né? No plano espiritual. Mas nós aqui na face da Terra, na escola Terra, que pode ser um hospital também, temos oportunidade de estar entendendo o que o outro está passando, mas dificilmente a gente se autoavalia. Por quê? Por que nós estamos passando por isso? Por que o sofrimento, a dor? Por que levar várias encarnações para aprender uma virtude? Várias encarnações. Então, se a gente pensar no tempo que a gente perde, oportunidades que a gente deixa passar, né? Aí, olha como ela ficou agradecida. A servir a Jesus. Vamos servir, temos que estudar para servir. Temos que estudar para servir. Mas e aí? O trabalho que ela fez, que ela ficou grata, ela diz, né? Que é devedora insolúvel para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Ali no purgatório mais difícil, no lugar mais difícil, é que ela aprendeu realmente, é que ela se libertou. Não é? Então a gente vê que a gente está muito
muito longe. Ainda temos muitas encarnações, porque fala assim, eu tenho ainda isso, esse defeito, esse defeito, esse defeito. Aprendi um pouquinho. A gente aprende, né? A gente luta para querer mudar, mas é muito difícil a transformação, a renovação. Olha quantos anos precisou para ela sentir o que ela saiu agradecida a eles, àqueles irmãos. Ela foi tão bem ali naquele ambiente, que ela falava com amor, ela não falava com atitude, que o que a gente vê às vezes são atitudes que vêm, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você errou. Mas a gente tem que olhar para nós mesmos. E que lição foi essa? Que tocou a Ângela, ficou muito tocada, muito sensibilizada. Não, todos nós ficamos. Ficamos porque a gente... tão fácil eu daqui de casa, sentada no conforto, né? E falar alguma coisa, e ler um livro, e falar para que os outros me ouçam. Mas e o que eu preciso aprender? Estou longe de sair como ela saiu tantos anos, dezenas, né? Para sair de um trabalho de servir. Que aqui a gente, vamos estudar para servir o Cristo, vamos servir. Mas e aí? Aonde? Dentro de casa? Aonde? No conforto? Aonde? No bem-estar de uma alimentação, no bem-estar. É muito complicado a gente entender o que é servir. O que é servir, o que é amar o nosso próximo. É muito complicado, né? Porque a gente vai estudando, vai ouvindo, mas será que a gente vai se alimentando espiritualmente ou vai deixando passar as oportunidades? Porque Nós vamos levar um Zoom já. Então, e vamos Que tá caminhando. muito cedo. Vamos caminhando e aproveitando as oportunidades.